Gostaria de dar detalhes. Há alguns anos eu me preocupava muito com esse trabalho de jovens, porque os jovens reclamavam muito, né? Coisa não sei o que lá. O jovem tem essas coisas mesmo, né? A gente sabe. E eu ficava na expectativa de como é que a gente ia resolver isso e tal. Então eu insisti. Isso eu vou falar com vocês hoje. Eu não tenho dúvidas, nem precisava ter, né? Claro. Mas do controle dessa obra pelo Espírito Santo é uma coisa impressionante. E o Espírito Santo às vezes passa por cima da gente. Entendeu? Esse trabalho de vocês nunca passou pela cabeça de ninguém. Glória a Jesus. Nunca. Pelo menos na minha. Vocês passaram de Marcelo. É uma coisa que veio de forma muito espontânea e uma coisa muito especial. Não tenham dúvidas de que o Espírito Santo de vez em quando nos surpreende. E isso é para mostrar que há nessa obra, e quando eu falo nessa obra, eu não estou falando, porque vocês são soberbos, a obra, a Igreja Cristã Maranata, nunca dissemos isso não, nunca afirmamos isso. O que nós afirmamos é que o Senhor nos privilegiou um dia nos mostrando a sua obra, e qualquer um tem direito de conhecer a obra do Espírito Santo, porque ela existe desde que ela começou, desde o seu início lá no Pentecostes. Nós tivemos o privilégio de conhecê-la e caminhar por ela. Mas o governo do Espírito Santo nessa obra é uma coisa assim impressionante. Até porque nós nos colocamos assim. Dando continuidade, eu falei para Marcelo que o testemunho que eu queria dar para vocês, eu acho que pregar para vocês é quase que uma redundância, porque vocês estão ouvindo pregação todo dia. Eu quero dividir com vocês experiência nossa, experiência minha de vida, de outros jovens como nós, que já fomos jovens como vocês. A primeira parte da minha experiência, eu só vou fazer um resuminho curtinho que eu contei para vocês, foi a minha conversão, não é? Eu era católico, fui ajudante de padre, né? Fui preparado por uma família para ser padre na minha adolescência. Isso era porque na família tinha a tradição, eu sou neto de portugueses, tinha uma tradição. Não estou falando mal de ninguém, estou contando a minha experiência. E eu era um jovem assim, boa gente, era gente boa. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas e tal, aquela coisa. Eu estudava porque tinha que estudar, que eu tinha almejava uma coisa na vida, tinha uma coisa que eu queria alcançar. A minha primeira experiência entrando na faculdade, eu contei para vocês a experiência, quando eu fui apresentado ao cadáver, que não pode chamar de cadáver, a peça anatômica que era que eu ia estudar naquele ano, e aquilo me causou um mal muito grande. Quando eu vi aquele homem, era um homem. Cada grupo de 4 estudantes tinha uma peça daquela, chamada de peça anatômica. E eu me deparei com aquilo, foi uma coisa muito difícil, muito, muito difícil, né? Eu contei isso para vocês. E tinha me interessado por uma moça da igreja, que era irmã do que estudava comigo, do rapaz que estudava comigo, que fazia vestibular. Me interessei por ela, contei para vocês a experiência. Ela percebeu que eu estava interessado, ela tinha 17 anos. E eu a abordei, ela disse assim: não, mas o senhor me deu uma palavra com você. Eu abri a palavra, que palavra? Como é isso? Abri a Bíblia a seu respeito. Você abriu a Bíblia a meu respeito? E o que saiu? Digo, não entreis no Egito. O que tem Egito a ver comigo? Aí ela falou assim: Egito. Ela tinha 17 anos e eu 20. Eu disse: Egito, mundo. Eu digo: sim, eu estou no mundo, você na lua. Como é que é isso, troço? Bom,
Mas a luta que eu estava, então, só fazendo um retrospectivo para dar continuidade ao testemunho. Então, fui à igreja e o que me moveu no culto, primeira vez que eu entrei na igreja evangélica, foi uma irmã falando de línguas. Aquilo me assustou. Me assustou, mas criou uma coisa nova em mim. Eu senti uma coisa assim, misteriosa. Eu fiquei, apesar de como se diz assim, apreensivo com aquilo, mas aquilo me fez bem. Toda aquela sensação que eu tinha do que estava acontecendo, de fé, que eu não queria mais em nada, do que eu tinha visto, aquilo mudou, fez uma coisa diferente em mim. Aquilo foi bom. Foi bom. Então, comecei a frequentar outros dias. Fui a primeira vez ao Manã e já contei a experiência com o dom espiritual. O dom espiritual, esse período agora, nós estamos falando sobre o mistério, e eu acho que nós temos que enfatizar essa situação do mistério. Muito interessante, principalmente com relação ao dom espiritual. Eu comecei a frequentar a igreja, aquelas coisas todas, né? Depois de alguns meses, nós voltamos a conversar, e o texto já não foi mais Egito, já era terra prometida. Então a coisa já tinha mudado de figura. Bom, no primeiro ano de medicina, há uma renovação nos professores dos cursinhos, né? Porque geralmente alguns alunos que fazem medicina geralmente se tornam professores, mas assim que termina o curso de medicina eles vão optar por serem médicos. Então há uma renovação. Como eu tinha sido o aluno que havia se destacado mais naquele ano, em determinadas matérias, onde eu tinha sido o melhor aluno do curso, então eles me chamaram para dar sequência àquilo. Então no primeiro ano, com 20 aninhos de idade, eu era professor do maior cursinho pré-médico daqui de Vitória. Aí eu comecei a ter as minhas primeiras experiências, porque você é professor com 20 anos, um curso que tinha mais de quase 1.500 alunos. Mas a grande experiência que eu tive nesse meu início foi com dom espiritual. Glória a Deus. Porque no nosso meio existia um homem que se chamava Jonas. E a gente tremia quando ia para aquelas reuniões e aquelas revelações profundas, e você sabia que o Espírito Santo estava no controle de tudo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Foi a grande experiência do meu início como jovem nessa obra, dom espiritual. Eu vi coisas incríveis, incríveis. Quando eu entrei na faculdade, era eu só, e eu disse para vocês, quando nós saímos, nós éramos em 5, com experiências incríveis. Mas quando terminou, né, eu me formei, eu optei por ser médico, não queria ser professor, queria ser médico. Mas no ano que eu me formei, depois eu fiz, o internato era mais curto, eu fiz o internato, eu fiz medicina na UFES, e fiz o internato no Hospital das Clínicas. E quando eu saí, que estava tudo tranquilo, eu já namorava, já era noivo, namorava com a moça há 6 anos já, desde o primeiro até o 6º ano. Aí o Jonas me chama particular e diz assim: o senhor me deu uma revelação com você. Aí quando o Jonas tinha revelação com a gente tremia, porque o negócio não era fácil não. O que foi, Jonas? O senhor revelou que esse ano você vai ter que casar. Eu digo: como? Casar? Como? Saí agora do internato e estou desempregado. Se prepara que esse ano você vai... A moça que abriu aquele texto da Terra Prometida ficou toda empolgada, mas ela estava mais empolgada do que eu, e eu preocupado, porque eu tinha nem onde cair morto, né? O que eu vou fazer, meu Deus e tal? Eu comecei, e eu gostava, meu negócio era a madrugada. A madrugada de Vila Velha 1 era eu, seu Abílio e seu Vicente. Era seu Abílio, quem abria, podia chover canivete, seu Abílio e seu Vicente estavam lá. E eu, junto com
na maioria das vezes junto com eles. Mas os dois, né, o seu Abílio era o pai de Gedeuti e seu Vicente, eram os dois que abriam a igreja lá. E eu, madrugada, como jovem, eu ia muito à madrugada. E naquela época não tinha carro, não, morava na Glória de bicicleta, tá? Muito bem. E lendo a palavra, gostava, né, me empolguei com a palavra. Aí procurei o pastor Barros, presidente do presbitério. Pastor Barros tinha muito prestígio, né? Falei, eu estou precisando. Naquela época os concursos demoravam, aquela coisa toda. Aí doutor Barros, eu vou falar com... Ele era amigo do governador, vou falar para arranjar um emprego para você. Tá. Aí me indicaram uma pessoa, fui lá, me apresentei, o cidadão, ele disse, aí ele olhou para mim e disse, você é médico? Eu disse, senhor, você quer emprego? O quê? Um estado, né? Empregos assim e tal. Aí ele chegou e mostrou para mim uma pilha de... tá vendo isso aí? Tu pedido de emprego para médico. Puxa vida, o negócio tá difícil. Aí voltei. Como é que eu vou casar, né? Aí o Jonas disse, final do ano. Eu digo, final do ano? Final do ano. Rapaz, negócio difícil. Eu pensei que o começo da conversão estava mais difícil, agora é que o negócio piorou. De muito final do ano. Esse dia que eu fui lá para ver o negócio do emprego, eu voltei de lá decepcionado. Cheguei em casa, minha mãe me perguntou, o que houve? Não, nada não. Aí abri a palavra, eu tentei achar esse texto, mas assim, quando eu te abençoar, tu dirás, o meu ídolo não fez isso. Um texto mais parecido com isso. E eu fui para a igreja, eu já era pastor, que eu fui pastor com 22 anos, antes de me formar eu já era pastor. Aí fui para a igreja, muito jovem, né? Aprendi muito com as ovelhas que eu tinha. Aprendi muito com mulheres notáveis, que não nascem mais igual ela. Dona Sara, por exemplo, não é essa Sara aqui não, outra. Dona Sara, que mulher extraordinária. Aprendi com ela. Eu acho que nessa obra o único pastor dela fui eu. Dona Sara, notável. Aprendi com as ovelhas. Eu era muito novo, não conhecia muita Bíblia, aprendi muito. E eu cheguei na igreja, uma irmã chegou e disse, Pai do Senhor, tudo bem, meu Pai do Senhor? Interessante, eu tive uma visão com você. O mistério do dom espiritual. Nós temos que enfatizar isso, porque eu vejo às vezes, me desculpem, mas eu vejo às vezes os jovens, alguns, precisando ter mais experiência com dons de impacto. Isso, entendeu? Que você vê a operação do Espírito Santo assim. Vocês precisam ter isso, porque é o momento agora, e o Senhor quer fazer isso. Aí a irmã chegou e disse assim, tive uma visão com você. Ela disse, pois não. Ela disse, eu via você numa repartição pública e estendiu para você uma bandeja de prata, e dentro da bandeja de prata tinham 2 chaves de prata. E na hora eu entendi a visão. Eu digo, misericórdia, será? Eu disse, 2 portas no setor público. Como é que vai ser isso? Mas fiquei calado. Fui numa reunião lá de pastores e tal. O doutor Barros chegou para mim e disse assim, Amadeu, pessoal, parece que estão lá passa na Secretaria de Administração, parece que tem um negócio para você lá, alguma coisa. Eu não tem nada para mim não, eu estive lá, o pessoal disse que não tinha nada. Mas no outro dia eu fui. Quando eu cheguei lá, na repartição pública, uma senhora chegou lá e disse, o senhor é doutor Amadeu? Eu falei, senhora, eu estou à procura do senhor, o senhor está nomeado. Nomeado para quê? Nomeado, tinha um centro de saúde aqui da Glória, até hoje. O senhor foi nomeado chefe do centro de saúde da Glória. Eu digo, não, chefe não, eu sou médico. Eu sou médico. Ele falou, não, mas aqui o senhor foi nomeado para chefe. Aleluia! Glória a Deus! Eu falei, pô, mas chefe? Chefe. Aí eu cheguei lá no centro de saúde. A administradora, doutora Amadeu, show, perfeitamente, aquela coisa toda e tal, sentou comigo, o centro de saúde está aqui, o senhor é o chefe, né? E eu falei,
Sim, senhora. Ela disse: são 20 médicos, 20 médicos, 4 dentistas, um laboratório com uma bioquímica, com auxiliares de laboratório e mais 20 auxiliares de enfermagem. E eu disse: e eu vou ser chefe disso? Sim, senhor. Meu Deus do céu. Eu queria só a vaga de médico. A moça, né, ela já é até falecida, mas é uma pessoa muito assim, maravilhosa e tal. Ela percebeu, falou assim: senhor, pode fica tranquilo que a gente vai ajudar o senhor. Então, e fui ali durante 5 anos, chefe. Mas a visão eram 2 chaves. Falei com vocês que a irmã disse que eram 2 chaves. Essa foi a primeira chave. Na segunda chave eu recebi um recado para me comparecer numa repartição tal do setor público. Quando eu cheguei lá, quem me recebeu foi aquele que mostrou a pilha e disse: tudo isso aí é pedido de médico. Esse me chamou: doutor Amadeu. Eu falei: esse cara não está me reconhecendo. Doutor Amadeu, tudo bem com você? Está certo aí? Tá tudo bem. Eu falei: sim, senhor. Eu te nomeei. Digo: para onde? Nós abrimos um hospital aqui, precisamos de 7 plantonistas, o senhor está nomeado, o senhor é um dos plantonistas. Segunda chave. Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Posso? Aí começou a minha vida, né? Casadinha agora, tá trabalhando e tal. Mas eu precisava de um emprego, de um concurso. Aí abriu um concurso nacional para Ministério da Saúde. Uns 20 ou 30 mil, sei lá. Tal. Eu vou fazer esse negócio. Consultei o senhor mandou fazer. Fiz. Mas aquele negócio que nunca chama e tal. E um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu abri o jornal, na página 3 tinha uma relação de aprovados do Ministério da Saúde, e o meu nome era o 7º. Sonho. Passaram-se uns dias, eu estava lá no Centro de Saúde da Glória, e essa minha administradora chegou perto de mim e disse: doutor, o senhor abriu o jornal hoje? Eu falei: não. Tem uma relação de médicos, na 3ª página do jornal A Gazeta e tal, o seu nome está lá. Eu abri a 3ª página, relação de médicos nomeados pelo Ministério, INAMPS antigamente, né? Médicos INAMPS para tomar posse e tal. O nome meu era o 7º. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Veja uma coisa, vocês são jovens e o tempo passa depressa. Passa muito depressa. Eu estou olhando para Rafael ali. Eu era das filhas de Sara. Dodge teve 3 filhas. Eu acho que essa obra, os pastores mais assim, são 3 filhas. Jonas teve 3 filhas, Dodge 3 filhas, Cacá teve 3 filhas, e todo mundo tem 3 filhos. Quando com 3 filhos o negócio funciona. Eu tenho 3 filhas também. Eu segui o ritmo dos normais, 3 filhas. Eu estou vendo o Rafa. O Rafa era a Priscila era que mais vinha a Vila Velha. E logo o Rafa era pequenininho. Eu me lembro uma vez que Rafa aprontou lá para Dona Sara. Sarinha pediu um pouquinho de vinagre a Dona Sara, e Dona Sara botou o vinagre num copo, levou, e ele esperto experimentou o vinagre antes de entregar para Sarinha. Aí chegou lá e disse: vovó, a vovó Sara quer te matar, isso aqui é veneno. Aí você lembra desses casos assim, mas passou tão depressa, o tempo passa depressa. E nós olhamos para vocês aqui, vocês são jovens. Eu acho que o tempo não vai passar muito depressa, não, porque eu acho que Jesus vem antes disso. Sem dúvida. Mas guardem uma coisa. Eu falei tanto, esqueci de ler o texto. Então vamos voltar agora para ler. Eu me empolguei, esqueci de ler o texto. Esse texto aqui é muito interessante, porque esse texto, cadê o texto? João, cadê o texto? Aí está lá.
porquê desse texto? E eu vou voltar um pouquinho lá atrás, na época de Jonas ainda, porque eu não queria ser pastor, eu nunca fui diácono. Para quem não tem essa experiência, eu nunca fui diácono, né? Era obreiro e fui levantado pastor sem ser diácono. Mas eu nunca queria ser pastor, porque eu achava que eles tinham... Eu olhava eu tinha aquele trabalho terrível, aquela coisa toda, doutor Barros, já de idade, Jonas, aquele pessoal todo. Eu não queria, não. Eu queria ser profeta, que eu tinha aquela coisa de ver o que eles viam, né? O anjo, Jonas, aquelas coisas, o anjo, o trono, eu queria daquilo, eu queria ser profeta. Aí num dia de madrugada, marcou uma reunião de jovens de madrugada, nós fomos lá e Jonas, o senhor revelou que pode abrir a palavra, faça um pedido, abra a palavra que o senhor vai responder a cada pedido. Quando de madrugada, ali naquele culto, eu abri a palavra, o texto foi isso aí: tu, menino, será chamado profeta da Odisseia. Era tudo que eu queria, ser chamado profeta. E eu não entendia, porque eu achava que era profeta meu, e a experiência era em outro sentido. Agora, só para ver o que Deus faz nessa obra, a nossa vida, isso que eu quero deixar claro para vocês, é a minha experiência. Quando você coloca a sua vida à disposição do Espírito Santo, ela se torna profética. Glória a Deus. Você não tenha dúvidas de que o Senhor vai te levar, vai te conduzir. Amém. Não precisa você ficar apreensivo. Não adianta você ficar, não precisa, nessa obra, com a experiência, você não precisa estar apreensivo. Não precisa estar apreensivo com o casamento. Não fica. O tempo está passando. Minha mãe era filósofa, dizia assim: antes só do que é mal acompanhado, filosofia dela. Então é o seguinte, não se preocupe. Confia, espera. Glórias ao Senhor. Espera. Eu vi experiências incríveis, né? O pastor Antônio Carlos de Oliveira, eu era pastor já, e ele estava se convertendo naquela hora, era noivo de uma moça, deu tudo errado, se separaram. Aí um dia eu estava na igreja e o senhor disse assim: Jonas podia fazer isso, mas ninguém. Sua companheira é essa daqui, está casado com ele, Rita. Profético, coisas impressionantes nós vimos com relação a isso. O Espírito Santo vai conduzir sua vida, seja no casamento, seja a família, seja a sua vida profissional. Glória a Jesus. Maravilha, Senhor. As provas existem, vocês vão ver. Eu perdi o primeiro neném lá em casa. Nós perdemos o primeiro. Foi muito duro. Na segunda gravidez, ela complicou. E eu levei para o meu professor da UFS, os dois professores, que eram os maiores daqui de Vitória. E eles me chamaram em particular e disseram: sua mulher tem um câncer de endométrio. Terrível. E eu fiquei apavorado, recém-casado. E levei para os pastores oraram. No dia que ela foi para a cirurgia, para ser operada, eles resolveram fazer um exame antes da cirurgia e ouviram um batimento cardíaco. Eles mudaram, eu digo, acho que sua mulher está grávida. Aleluia! Glória a Deus. E é a minha primogênita, que é a mais bonita da obra. Um milagre completo. A vida profética. Glória a Jesus. A experiência. Eu entreguei uma palavra e que serve, que é muito... O Gedotil costuma dizer uma coisa interessante, que a gente tem que ver às vezes no púlpito e trazer no coração: gratidão. Como nós devemos ser gratos ao Senhor. O tempo passa. Deus opera de maneira profunda e extraordinária na nossa vida. Nós temos um povo que ora por nós. Nós somos gratos a isso. Nós temos um povo que se preocupa. Às vezes nós temos irmãos. Vou contar aqui uma experiência. Ele não gosta que eu fale não, mas eu vou falar.
Eu tinha um grande amigo que eu tenho, fora de qualquer outra coisa. Quando eu comecei a trabalhar, um dia ele chegou para mim e falou assim: por que você não abre um consultório? Eu, como que eu vou abrir um consultório, Gedeuti? Não tem dinheiro. Como é que eu vou montar? E Gedeuti era muito bem de vida, né? Gedeuti, os bens, aquele negócio que tem todo lá no presbitério, lá, aquilo tudo era dele, aquilo tudo era imóvel dele, doou aquilo ali. Para quem não sabe, aquilo ali, aonde está a sede do presbitério, ele está do lado ali, aquela esquina, tudo aquilo era dele, entendeu? Para quem acha que ficou rico com a igreja, mas aquilo ali, tudo que ele deu. Aleluia. Tá? Mas ele não gosta que fale isso não. Mas eu falei: como é que eu vou abrir consultório? Eu tenho uma casa velha lá, rapaz. Entra, tinha uma casa velha ali na esquina ali. Vai lá, forma aquele negócio e tal. Eu fui lá e tal, um irmão me ajudou a reformar, reformei, comecei a trabalhar lá. Trabalhei 10 anos sem pagar aluguel. E nunca, nada. Depois de 10 anos ele precisou vender. Eu falei: ih, misericórdia. Mas aí eu já pensei que isso aqui já era uso capião. Não, eu vou ter que comprar um apartamento. Você tem 6 meses para sair. Tudo, e ainda jovem. A Ana Paula estava pequenininha. E eu disse: casado, mas jovem, contando uma sequência de experiência. Aí eu falei assim: eu vou jejuar e vou madrugar, e o Senhor vai mudar o coração de Gedeuti. Eu falei: eu não vou entregar aquela casa não. E meu irmão já estava comigo também na boa vida, que era médico, também estava junto comigo. Aí eu abri a palavra de madrugada, tinha feito uns jejuns de madrugada. Você botou aí, olha o texto que eu abri de madrugada. Aí, tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, muda de lugar à vista deles. Eu digo: o senhor está a favor dele ou a meu favor? Falei: misericórdia. Aí chamei meu irmão e digo: vai ter jeito, vai ter que sair daqui mesmo. 6 meses. Mas o Espírito Santo sabia. Naquela semana, a senhora, minha paciente, o esposo dela era presidente do maior banco aqui do estado aqui. Eu não sabia. O marido dela era presidente do banco. Ela chegou lá no consultório e disse: mas você está triste? O que está vendo com você? Não sei, eu vou ter que fechar o consultório, não tem para onde ir e tal. O que é que houve, madre? Não, é que o dono vai precisar do imóvel, que ele vai comprar está precisando comprar outra coisa aqui, vai ter que desfazer do imóvel. Então. No outro dia ela voltou lá no consultório e disse: mas eu fiquei tão triste com você, tão preocupado, tanta pena de você. Conversei com meu marido disse assim: manda ele procurar um imóvel que eu compro para ele. Meu Deus. Aí eu fui lá, comprei em frente ao presbitério, até hoje. Lá, tá. Aí meu irmão disse assim: então me põe nesse negócio também. Aí eu falei para ela assim: não dá para comprar para meu irmão também, não, mas... Meus irmãos, eu sou muito grato a essa obra. Sou muito grato a esse Espírito Santo maravilhoso. Eu estou contando para vocês uma experiência que é uma experiência de uma obra linda, maravilhosa. Vocês são jovens, vocês vão viver isso também abundantemente. A experiência do Senhor aparecer, do Senhor visitar, do Senhor operar. Nada é igual a isso. Eu fico impressionado quando algumas pessoas às vezes desistem dessa obra. Que pena. Ela é uma riqueza. E ela está no controle do Espírito Santo. Você pode ter problemas, problema todo mundo tem, lutas nós temos.
Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: isso que está acontecendo aqui, hoje, isso começou a acontecer em outubro do ano passado, aqui, isso é profético. E nós estamos passando para vocês aquilo que vocês não sabiam. Vocês conhecem muito pouco dessa obra. Não é por culpa de vocês, às vezes é por falta de tempo para dizer, mas vocês precisam conhecer, a nossa história é belíssima. Nós temos uma história de uma experiência com o Espírito Santo, muito profunda, maravilhosa, que nos trouxe até aqui e que nos tem levado até aqui. Você tem lutas, claro, mas o Senhor deu para nós recursos impressionantes. Qual foi o dia que você jejuou e que você não teve uma resposta? Não há isso. Qual foi o dia que você buscou de madrugada e você não teve a resposta? Vou terminar contando uma experiência que eu já contei algumas vezes, mas vocês vão para mostrar para vocês o que é o mistério que nós estamos falando e que nós vamos procurar cada vez mais. Eu me lembro de 2015, aquela experiência que o pastor teve de ouvir a voz do Senhor, dizendo que a partir daquele momento o Senhor queria que o povo fosse levado a aperfeiçoar o entendimento a respeito da doutrina. Foi maio de 2015. E agora esse ano, 2018, aquela experiência do pastor lá subindo a ladeira lá aquela rampa lá do Manaim, quando o Manaim tremeu e ele viu lá no céu uma frase, né? Evangelho eterno, 2018. 2018 e tal. Aí o Evangelho eterno, o Geduti teve uma experiência em casa, quando ele de manhã acordou, que abriu a palavra Evangelho eterno, ele foi visitado, teve uma experiência, uma coisa extraordinária, 2018, se não me engano. Bom, e agora o mistério. Então eu vou terminar contando. Às vezes você não sabe o que está acontecendo aqui. Quantas vezes nós entramos no culto e não sabemos o que está acontecendo, e uma coisa está acontecendo sem você estar vendo. E é isso que nós temos que entender nessa obra. A igreja primitiva viveu isso. Eu era pastor muito novo em Vila Velha 1. Eu já falei de seu Abílio e seu Vicente. Seu Abílio costumava sentar sempre lá atrás e seu Vicente sentava no terceiro banco. Ninguém tomava o lugar dele. Se um jovem chegasse, ele tirava, porque ele tinha que sentar. O terceiro banquinho era dele. E um dia, acho que Jerusa lembra disso. Jerusa, daquele tempo, acho que lembra. Era uma ceia. E no final da ceia, final não, no meio da ceia, nós colocamos a igreja de pé e os diáconos para orar, agradecer o pão e o vinho. E quando eles se prepararam para agradecer o pão e o vinho, o senhor Vicente caiu. Já era um homem idoso. Quando o senhor Vicente caiu no terceiro banco, eu chamei o diácono, vai lá. Eu pensei, como médico, né? Não era médico ainda, mas eu pensei, ele está tendo um problema, pode ser um AVC, alguma coisa. Pegou, tentou colocar ele caído, e ele chorava, e aquela coisa, ninguém conseguia, com muita dificuldade, colocou ele no banco, sentadinho, levar para o hospital, não deixou ninguém botar a mão dele, levar para o hospital, e participou da ceia. Quando terminou, eu cheguei perto dele e ele perdeu a voz, ele não falava, só chorava e balbuciava. Eu digo, ele teve um problema. Não é possível. E o senhor Vicente, está tudo bem? O que houve? Não falava. Os filhos ali, o filho tinha um filho para levar lá para o hospital, eu não quis ir. No outro dia de madrugada, nós estávamos de madrugada, o senhor Vicente estava de madrugada, cheguei, senhor Vicente, tudo bem? E o que aconteceu com o senhor ontem à noite? Eu senti alguma coisa aí? O que foi? E aí ele não falava, e chorava e não falava. À noite, ele estava no culto, e eu falei, senhor Vicente, o senhor está bem? Estou.
O que aconteceu na ceia? Ele olhou para mim e começou a chorar. Então me conta. Quando você botou a igreja de pé, ontem, e os diáconos foram para frente com os elementos, eu ouvi um barulho no alpendre, aquela entrada da igreja. E eu olhei. Quando eu olhei, tinha um ser no alpendre, roupas brancas que cintilavam, o rosto eu não conseguia ver. Era um ser majestoso. E eu fiquei olhando. Aí quando você diz, vamos agradecer os elementos, ele começou a entrar pelo corredor, veio. Quando ele passou do meu lado, as vestes dele tocaram em mim e eu caí em cima do pé dele. Quando eu caí em cima do pé dele, tinha uma cicatriz. Eu segurei ali e eu parecia que eu ia morrer. Ele passou e eu continuei vendo. E foi naquele momento, desapareceram os diáconos, desapareceram. E ele tomou o pão, tomou o vinho e serviu a todos nós. Isso é mistério. E o Espírito Santo tem feito isso. Essa experiência nós temos tido. Às vezes nós não percebemos. Guarde isso. Lembre disso. O Espírito Santo não mudou. Continua sendo o mesmo. E essa é a experiência que nós vamos ter nesse ano de 22. Cada vez mais. Ver o anjo do Senhor, ver a operação do Senhor, da ministração do Senhor. Seja onde, na sua vida, no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver, você vai ter essa experiência.